Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Evaldo que está falando e eu estou criando esse vídeo para que a gente possa dar continuidade em nossos estudos em relação à disciplina de Geografia. Então a gente vai dar continuidade a partir do conteúdo que seria trabalhado, que é o capítulo 3, onde nós vamos conversar um pouco sobre orientação e localização do espaço geográfico, certo? É um conteúdo bem interessante, um conteúdo muito importante para a disciplina de Geografia, até porque se trata do contexto base da disciplina. Então aqui nesse estudo, nós vamos ter como referência inicial esse vídeo utilizando o nosso livro, tá? Utilizando o próprio livro de Geografia. Nesse capítulo, ele vem falar sobre a orientação pelo Sol, vem falar sobre a rosa dos ventos, vem falar sobre a orientação pela bússola, instrumento de orientação. Ele destaca o GPS, um dos instrumentos atuais mais utilizado pelos meios de transporte, avião, transporte terrestre como os automóveis, tá? E também pelas pessoas com o uso do próprio celular. Tá? Finalizando esse conteúdo com o assunto localização no espaço geográfico, que é o uso prático da utilização das coordenadas geográficas, certo? Então, nesse vídeo a gente vai contemplar todos esses nossos estudos e isso que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos dar início aqui, acompanhando o nosso livro de Geografia do sexto ano. Então, de início, ele fala o seguinte, eu destaquei aqui alguns pontos do livro que é importante a gente entender e ter esse objetivo aqui. Então, ele fala assim, que desde o início de sua história, os seres humanos criam um mecanismo de orientação no espaço geográfico para se deslocarem de um lugar para o outro. É comum das grandes civilizações, no passado e até mesmo nos dias atuais, nós buscarmos sempre um direcionamento para a gente poder conseguir chegar em algum lugar. Se eu quiser ir para a casa da minha tia, para a casa da minha avó, para a casa de um parente, para mim não me perder na cidade, seja na minha cidade ou numa cidade que eu estiver visitando, eu sempre vou procurar me orientar. Para eu poder chegar numa loja, para eu poder chegar numa casa, eu tenho que saber o nome das ruas, eu tenho que saber para onde ir. É tanto que o homem, durante sua história, ele criou orientações comuns, Até fala aqui, orientações comuns do dia a dia. Por exemplo, eu quero ir para uma casa, aí eu falo assim, ei, onde é que eu chego na casa do seu Raimundo? Aí ele fala, olha, você vai em frente, depois você pega a direita e depois você pega a esquerda, Aí você vai chegar numa casa de cor amarela do número 92. Então, automaticamente eu utilizei algumas ferramentas de orientação. Então, inicialmente o homem criou essas ferramentas para que ele não viesse a se perder. Só que isso evoluiu, Isso foi deixando o homem, foi criando necessidade no homem de criar mais ferramentas, de criar mais direcionamentos, Então aqui embaixo ele fala, mas como nos orientar em espaços maiores? Porque aqui é fácil, porque se eu quiser ir para uma casa, fica mais fácil, Eu sair da minha para outra, utilizando, pega a esquerda, pega a direita. Mas se eu estiver num lugar maior, como me localizar? Se eu estiver em alto mar, se eu estiver de avião ou no ônibus, no meio de uma estrada, então como me localizar? Ele fala, mas como nos orientar em espaços maiores, como em alto mar, ou em um deserto, ou no lugar de floresta deserta, quando não existem pontos de referência, como não existe o nome de uma rua, uma esquina, uma casa, uma loja que olha, a casa do seu Raimundo fica próximo ao comércio. Nesses lugares em alto mar, em floresta, não tem um comércio ali flutuando, um comércio num deserto, um comércio numa floresta,
para que eu utilize isso como referência. Então, eu marquei aqui um texto aqui em verde que ele fala assim, ó, que há muito tempo, observando os astros, os seres humanos perceberam que é possível se orientar em espaços onde não existem pontos de referência conhecidos. É um comércio, uma casa. Então o homem passou a utilizar os astros, né, como referência. Quem são os astros? Os astros são todos aqueles corpos celestes, né, planetas, as estrelas, meteoros, são determinados elementos que ficam no espaço sideral que brilha, né? E faz com que o homem utilize isso como referência, como coordenadas para se chegar em um determinado lugar. Então, o homem utilizou tanto os conceitos comuns, como também os astros, inicialmente ao longo da história, para se poder se localizar, se direcionar, seja num lugar pequeno ou num lugar maior, né, onde ele não consegue ter um ponto de referência para se localizar. Tá? Então, a partir daí, o homem começou a falar de cartografia. O homem começou a falar de localização no espaço geográfico. Tá? E vocês lembram da aula anterior que eu falei o que é um espaço geográfico, né? Tem até um vídeo aí que eu fiz, que é uma revisão, para vocês poderem assistir ele e fazer uma revisão das aulas anteriores, tá bom? Então, continuando aqui, ó, vocês têm uma imagem, é só lembrar que tudo que existe, né, na nossa Terra em relação aos meios de transporte e deslocamento, o homem precisa de orientações para que ele não venha se perder, seja num barco, num carro, a pé, de moto, enfim, o homem precisa ter conhecimento de pontos estratégicos para ele poder se direcionar e também, é claro, de tecnologias para ele não se perder. Além do conhecimento que ele aprende no dia a dia, conhecendo os lugares, tem aqueles lugares que ele não conhece e vai depender de tecnologia, tá bom? Então, aqui continuando o nosso livro, nós percebemos que o homem ele desenvolveu uma primeira orientação, que é a orientação pelo Sol. Tá? O Sol ele é, na verdade, um dos principais orientadores, né, do ser humano. Ele praticamente orienta o homem a se deslocar. E como se orientar pelo Sol? Veja bem o que o livro fala aqui. Ó. Observando o Sol, o ser humano percebeu que esse astro surge ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, aproximadamente nas mesmas direções todos os dias. Então o homem percebeu que o Sol sempre nasce num lugar e se põe no outro. Então a partir daí o homem começou a criar estratégias de orientações. Tá? Isso foi interessante porque isso ajudou ele a se localizar até mesmo em lugares que não tem pontos de referência. Quando você não tem uma tecnologia, você não tem um GPS, você não tem uma bússola. Então o homem procurou criar uma forma para ele poder se orientar dentro do espaço. Aí ele pegou e criou aqui, ó. Veja bem, o Sol foi exatamente uma das primeiras ferramentas de orientação. Como assim, professor? Vamos lá. Eu marquei aqui em verde um exemplo básico, né, para a gente poder entender como é que funciona essa orientação pelo Sol. Veja bem, o conjunto de pontos de orientação são chamados de pontos cardeais. O que são os pontos cardeais que são falados no livro de vocês? Os pontos cardeais é aqueles pontos que nós chamamos de norte, sul, leste e oeste. Tá? Então, os pontos cardeais, mais uma vez, são conhecidos como norte, sul, leste e oeste. Veja bem, como o homem criou esses pontos cardeais? O homem percebeu que o Sol ele sempre nasce, vou até marcar aqui para vocês visualizarem. O homem percebeu que o Sol sempre nasce no leste. Sempre nasce no leste. E também compreendeu que o Sol ele passa o dia todinho para poder adormecer, né, se pôr na região oeste. Então o Sol ele leva praticamente essas 12 horas aqui, ó. Tá? Ele nasce ali por volta das 6 horas, passa ali pelo meio-dia e vai se pôr ali
por volta das 6 horas, né, dependendo de cada região. Mas enfim, o homem descobriu aonde o sol nasce e aonde o sol se põe. Então, automaticamente, o homem estendeu os braços e ele colocou o seguinte, que o sol nasce no braço direito e se põe no braço esquerdo. Aí ele determinou que no braço direito vai ser o leste e no braço esquerdo vai ser o oeste. Então o sol sempre nasce no leste, que ficou conhecido como Oriente, né? Que vai ser o famoso nascente, e o sol sempre vai se pôr, né? Desaparecer na região oeste, conhecido como Ocidente ou Poente, tá? Então nós temos o sol, ele nasce no oeste, que é chamado de Ocidente, que também nós chamamos de nascente, e se põe no oeste, que é chamado de Ocidente e que é também chamado de Poente. Automaticamente o homem determinou que o que está na sua frente vai ser o norte e o que está atrás vai ser o sul. Então a partir daí o homem criou os pontos cardeais conforme a movimentação do sol, do nascente ao poente. Então, a partir daí o homem criou a primeira orientação, né? Vamos dizer assim, uma orientação mais científica, mais técnica. O homem criou a primeira orientação, que essa orientação ajudou futuramente o homem a criar a rosa dos ventos e também criar a bússola e o GPS. Então foi a partir da criação dos pontos cardeais que o homem conseguiu criar a rosa dos ventos, depois a bússola e depois o GPS. Tá? Então essa foi a primeira forma de orientação, que é bem interessante a gente conhecer. Tá? E não esqueça, quais são os pontos cardeais? Nós temos os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Aonde o sol nasce? Ele nasce no leste e se põe no oeste. Como é que eu faço para me saber onde é o norte e onde é o sul na minha casa? Você vai acordar ali 6 horinhas da manhã, bem cedo. Quando você vê o sol nascendo, você vai apontar o seu braço direito para lá e o braço esquerdo para o outro lado. Então você vai perceber que ali no braço direito é o leste e no braço esquerdo se trata do oeste. Na sua frente vai estar o norte e atrás você vai ter o sul. Então você descobriu naquele momento aonde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, atenção. É um texto para vocês fazerem uma leitura que é bem interessante sobre a construção de moradias. Quando se constrói uma casa, fazendo um resumo rápido, as pessoas sempre gostam de colocar os quartos em lugares que não pegam tanto sol, né? Para permanecer um quarto frio, um quarto aconchegante, que não seja tão quente. Então o homem procura saber aonde o sol nasce e se põe, né? Justamente para colocar o quarto ali no local onde ele não pega tanto sol. Então faça uma leitura desse texto, é bem interessante, tá? Para vocês compreender, né, a importância. Por que eu devo saber o que é norte, sul, leste e oeste? Aonde é que os pontos cardeais influenciam? Né? Então está aqui uma ideia bem interessante, que é a construção de moradias. Então os pontos cardeais, eles influenciam na construção das moradias. Então é importante conhecer os pontos cardeais, né, para se ter melhores moradias, né, no seu processo de construção. E vamos continuar aqui. Tá? Então quando o homem descobre essa ideia de pontos cardeais, então o homem começou, como sempre, o homem descobre uma coisa e ele passa a evoluir. Então eu vou evoluir, né? Eu vou melhorar esses meus estudos. Então o próximo assunto que o livro aborda é a rosa dos ventos. O que é as rosas dos ventos? É chamado também de Cruzeiro do Sul, né? Muitas pessoas conhecem pelo famoso Cruzeiro do Sul, que é esse rapaz aqui, tá? Que na geografia nós chamamos de rosa dos ventos, que é o nome científico disso daqui. E o que é as rosas dos ventos? É nada mais nada menos do que pontos. Pontos que ajudam o homem a se direcionar dentro do espaço geográfico. E o interessante é que até o momento nós conhecemos os pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Então com a criação da rosa dos ventos, o homem passou a criar, além dos pontos cardeais, ele criou os pontos colaterais e criou os pontos subcolaterais. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Direções cardeais, norte, sul, leste, oeste. Direções colaterais,
Aí o homem criou mais 4 pontos novos. Nós temos aqui, ó, o Nordeste, que no caso é esse, NE, Nordeste. Nós temos o famoso Noroeste, nós temos o Sudoeste e nós temos o Sudeste. Isso são os famosos pontos colaterais. E o homem foi e criou os pontos subcolaterais, né, que é esse que vocês estão vendo aqui abaixo. Que nós temos o Norte-Nordeste, tá, que é o NNE, que ele está bem aqui, tá? Eu vou até pegar aqui a canetinha para poder mostrar para vocês, tá? Está aqui ele, ó. Ele criou também o NNO, que é o Norte-Noroeste, que ele está bem aqui, tá? E assim ele foi criando os demais: Sul-Sudeste, Sul-Sudoeste, aí tem o Leste-Nordeste, Leste-Sudeste, né? O Oeste-Nordeste e o Oeste-Sudoeste. Então, Evaldo, para que isso daqui? Isso aqui é a forma de fazer com que nós melhoramos o nosso deslocamento, para que a gente não fique perdido. Então, lembra bem, o que é a Rosa dos Ventos? É uma forma da gente poder entender para onde nós estamos indo, em que direção, e para que a gente não se perca, tá? Então a Rosa dos Ventos, ela me dá 3 direções: os cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Então quem são os cardeais? Eu tenho um ponto norte, sul, leste, oeste, que você aprendeu agora há pouco na questão de como se orientar pelo Sol. Depois o homem criou os pontos colaterais, que ficam aqui, ó. O noroeste, que fica entre o norte e o oeste, tá? Tá aqui ele, ó, noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Criou o nordeste, que fica entre o norte e o leste. Criou o sudeste, que fica entre o leste e o sul, por isso é chamado de sudeste. E criou o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Então, se eu estiver deslocando para a região norte, né? Aqui, ó, eu estou me deslocando para a região norte. Se eu pegar e for um pouquinho para a esquerda, entre o norte e o oeste, eu estou indo para a região nordeste. Um ponto colateral entre os 2 pontos cardeais, certo? E se eu me deslocar só um pouquinho para a região esquerda, não me deslocar tanto, né? Vamos colocar assim. Aí eu posso passar por uma região chamada de direção subcolateral, aonde eu vou estar passando entre a região norte e a região nordeste. Por isso que ele chama de norte-noroeste, tá? Olha aqui, ó. Só para recapitular. Nós temos 3 direcionamentos conforme a Rosa dos Ventos: os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os colaterais os cardeais são os mais importantes: norte, sul, leste e oeste. E os colaterais são aqueles que nós também utilizamos: nordeste, tá aqui o nordeste, o famoso noroeste, sudoeste e o sudeste, tá? Então, eu quero que vocês façam uma leitura, porque assim, às vezes parece ser um pouco complicado, mas não é. É só lembrar, tá bem aqui embaixo, ó, que a Rosa dos Ventos funciona como um conjunto de referências. Quais são as referências? As direções, tá? A partir do ponto onde o observador se encontra. Quem é o observador? Somos nós. Eu estou aqui na minha porta da minha casa e agora eu sei para onde é que fica o norte. Eu vou dizer que o norte fica em direção ao comércio do Raimundo. Se eu estiver caminhando para o comércio do Raimundo, então eu estou me deslocando para onde? Eu estou me deslocando para a região norte, porque eu já sei que se eu me direcionar para lá, eu estou caminhando para a região norte. Então a bússola, que vocês vão ver daqui a pouco, que ela é feita de acordo com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que é chamada de Rosa dos Ventos, né? Ela me ajuda para que eu possa entender para onde eu estou caminhando: para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Então isso daqui facilitou no futuro com que o homem criasse essa ferramenta tão incrível que é a bússola, né? Que é a orientação pela bússola. E o que é a bússola? Então eu vou ler rapidamente o que eu marquei aqui para vocês
poderem compreender melhor, né, essa ferramenta que é tão interessante. Veja bem aqui, ó. O que é a bússola? A orientação pela bússola. Ele fala que a bússola é um instrumento de orientação que se parece com um relógio. Isso que vocês estão vendo aqui ao lado. Interessante que se você olhar nela, ela vai ter os pontos cardeais e os pontos colaterais, ó. Ela só não tem os subcolaterais, porque é muito mais detalhe, né? Os subcolaterais ele traz um detalhe maior. Então, na bússola, o principal é os pontos cardeais e os pontos colaterais, para que ele possa te dar para que você não venha se perder, né, com mais facilidade. Então veja bem, a bússola é o instrumento de orientação que se parece com um relógio, inventada pelos chineses há muito tempo. Ela possui uma agulha imantada. O que é uma agulha imantada? Porque essa pontinha aqui ela tem um pedaço de imã, tá? Por isso que é chamado de imantada. É uma agulha feita à base de um metal, que é o ímã, tá? Que gira sobre um eixo, que é tipo uma agulhazinha que fica aqui, e um mostrador, no qual está desenhado a rosa dos ventos. Então vocês estão vendo aqui, ó, a agulha, tá? Que é essa aqui, que é feito de ímã. Tem um pinozinho que segura essa agulha e o mostrador onde fica a rosa dos ventos, tá? Com os pontos cardeais e colaterais. Então a agulha imantada aponta sempre para o norte. Ela sempre vai apontar para o norte. Por quê? Que é atraída pelo polo magnético da Terra. A região norte da Terra ela tem um polo magnético que atrai muito a questão do ferro, tá? Que no caso atrai a agulha da bússola, que atua como um grande ímã. Então a agulha ela sempre vai apontar para a região norte, sempre vai estar apontando para a região norte. Quando a gente estiver de novo na nossa aula, a gente vai até criar uma bússola. Eu vou até postar também um vídeo, né, da bússola funcionando. Se você prestar atenção, a bússola ela sempre vai estar paradinha apontando para o norte, sempre. Ela sempre vai te mostrar para onde está o norte, tá bom? Você pode mexer nela, rodar, mas ela sempre vai te mostrar para onde está a região norte. Enfim, então corresponde exatamente ao polo norte geográfico, tá? Aí eu coloquei bem aqui, ó, para não se desviar da direção norte geográfica, aviões e embarcações que empregam a bússola como instrumento de orientação usam também mapas especiais chamados de cartas de navegação. Além da bússola, né, nós temos mapas que nos ajudam, né, a ter essas orientações. Então, todo avião, toda embarcação, eles utilizam tanto a bússola como os mapas. Quer ver um exemplo? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui nós temos uma ponte de comando de um barco, de um navio. Então você percebe que isso aqui tudo são ferramentas, mas que só foi possível com o uso de GPS, com o uso da bússola, com o uso dos mapas. Então aqui você tem praticamente uma ponte de comando onde você vai conseguir visualizar todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês no livro. Os mapas, vai ter a bússola, porque aqui fica um pouquinho de visualizar, mas se você olhar bem aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui, ó, isso aqui é a bússola que fica perto do timão, né, ali onde o marinheiro está conduzindo a embarcação, e tem uma bússola que vai direcionar ele para o norte, para o sul, para o leste, oeste, dependendo para onde ele estiver se deslocando. Fora a bússola, tem todos os equipamentos digitais que tem como referência o GPS, tá bom? Vou voltar para o livro aqui de vocês. Então, a bússola é exatamente, né, como é que a bússola foi feita. Ele pegou as orientações das rosas dos ventos, né, pegou essa ferramentazinha e criou, né, essa tecnologia que até hoje é a tecnologia mais utilizada por todas as navegações, transportes, até mesmo por nós, né, que somos que utilizamos no dia a dia, por exemplo, através até mesmo de um celular. Você pode baixar a bússola e saber e saber se orientar dentro do espaço. Então, finalizando esse vídeo, nós temos aqui o último conteúdo, que é instrumentos de orientação. Hoje você viu lá, o homem se orienta pelo sol, o homem se orienta pelos astros, o homem pode se orientar pelas rosas dos ventos, o homem pode se orientar pela bússola.
Então pegou o homem, com o avanço da tecnologia, né, o homem pegou tudo isso que o homem já criou, a rosa dos ventos, a bússola, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, e o homem pegou e inovou, ele criou o GPS. Né? Hoje a ferramenta mais utilizada pelo ser humano, né, pelos transportes, como forma de se localizar, de se direcionar, de não se perder. Tá? Então, instrumento de orientação. Veja bem, hoje é cada vez mais comum a utilização de instrumentos como radares, rádios e o sistema de GPS. Esse nome GPS, que é uma sigla em inglês, ele significa Sistema de Posicionamento Geográfico. Tá? É um sistema que me ajuda a me mostrar aonde eu estou no momento, para que eu não venha me perder. Principalmente quando eu for para uma cidade que eu não conheço, eu posso ligar o GPS, aí eu vou saber aonde eu estou e coloco no GPS para onde eu quero ir. O GPS vai me levar para esse lugar e eu não vou me perder. Lembrando que o GPS só foi possível ser feito, por quê? Porque houve um avanço de tecnologia, mas o homem anterior ao GPS, ele criou a bússola, ele criou a rosa dos ventos, ele conseguiu se orientar pelo sol. Então, com tudo isso daí que o homem conseguiu criar, ele conseguiu fazer uma ferramenta tecnológica, que é o GPS. Tá bom? Então, esse sistema permite a localização de pontos sobre a superfície da Terra. Tipo, eu sei onde é sua casa, eu consigo saber onde é a escola, eu consigo saber onde é determinada rua, porque eu consigo visualizar por meio do GPS. Então, os receptores, que são GPS, recebem os sinais dos satélites artificiais que ficam na órbita da Terra. Tá? Por que satélites artificiais? Porque são ferramentas que foram criadas pelo homem. E eles ficam lá em órbita, emitindo sinais que os GPS recebem, por isso são chamados de receptores, e eu consigo ter uma localização, ter um direcionamento. Então veja bem, o uso do GPS, como representado na fotografia a seguir, que é essa que vocês estão vendo aqui, tem sido cada vez mais comum em celulares e automóveis para auxiliar pedestres, motoristas em seus deslocamentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos do uso do próprio GPS. Veja bem, no carro, né, comum os carros hoje tem GPS para que as pessoas não venham a se perder, principalmente quando estiver em cidade grande, lugares que a gente não conhece. No avião, no caso, são vários instrumentos, né, de navegação, e um deles nós temos o próprio GPS. Isso aqui é um painel de um avião, você tem um GPS que facilita, né, o direcionamento. Até às vezes as pessoas se perguntam, como é que um piloto consegue pilotar um avião num tempo nublado, não enxerga nada? Porque ele tem um GPS, fora as outras ferramentas que ajudam ele a se orientar, ele tem um GPS que ajuda ele a se localizar e localizar o destino que ele está indo. Tá? Uma coisa interessante, você pode até fazer isso em casa, que é uma ferramenta que ela está disponível, que é o Google Earth, né, que é bem interessante. Aqui você tem todo o planeta Terra, mas eu queria mostrar como o GPS nos ajuda no dia a dia. Eu vou descer aqui até onde nós praticamente poderíamos localizar. Vamos ver aqui. Eu vou procurar aqui uma cidade, tá bom? Ó, isso aqui é a bússola, que é a rosa dos ventos. Você percebe que a ponta da agulha sempre vai estar apontada para o norte aqui, ó. Então, aqui é a região norte, tá certo? E eu vou ver aqui onde é que a gente pode se localizar. Deixa eu ver aqui, Maranhão. Vou pegar o Maranhão aqui, ó, certo? E aí eu posso até colocar aqui, ó, da Pedra, tem as cidades todas do Maranhão. Tem aqui Pedreiras, ó. Vou clicar nela, poder me mostrar Pedreiras, ó. Olha como é legal. Isso aqui é o uso do GPS. O GPS ele me ajuda a ter essa visão, tá? Só é possível esse equipamento funcionar por conta de dados de GPS. Eu vou mais além, ó. Eu quero visitar aqui. Hoje está muito comum, né, a questão das enchentes e tudo. Olha o Rio Mearim aí, ó. Só que aqui, claro, foi fotos que foram feitas em períodos que não estavam
cheio. Então eu vou colocar aqui 3D para a gente poder ter uma noção. Isso aqui é uma visão que a gente pode ter até mesmo no próprio celular. Olha como é legal aqui, ó. 3D. Olha a prefeitura aí, ó. Tá vendo? Eu estou na região da ponte, ó. A ponte que liga a atriz dela, tá? A antiga delegacia, o primeiro presídio da cidade, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro presídio da cidade, tá? A ponte. E aqui você pode dar uma volta na cidade. Por quê? Isso aqui são funções do GPS, né, que me ajuda, que facilita, né, eu ter essa visão, eu conhecer cidades. Por exemplo, eu quero ir eu tenho que ir numa cidade onde eu não conheço nada, né, eu quero saber como é que funciona. Primeiro eu vou dar uma volta na cidade, mas como eu vou dar uma volta se eu não estou lá? Então eu posso pegar isso daqui, dar uma volta na cidade, conhecer ela melhor, ver onde é que fica as coisas, tá? Então isso é a força do GPS, tá? Ele me dá essa possibilidade, tá bom? Então isso é o que as tecnologias de hoje possibilitaram, né? Com todo esse avanço, com todos esses estudos aí que nós temos, tá bom? No próximo vídeo eu vou gravar sobre localização no espaço geográfico, falando de coordenadas, tá? Geográfica, tudo bem, galera? Então fica aí, qualquer dúvida eu estou à disposição. E a dica que eu dou, antes de assistir esse vídeo, é interessante que você faça a leitura do livro para depois assistir esse vídeo, tá? Um abraço, fique com Deus.